Oi, tudo bem? Voltamos, a mama tá vindo. É, como vocês estão? Aqui nós estamos bem. Hoje aqui é um dia chuvoso, dia de primavera, tudo florindo. E como a gente havia dito na última história, para vocês continuarem contando as histórias de vocês, principalmente de imigração, que a gente está aqui dos imigrantes, né? E teve algumas pessoas que enviaram. E hoje a gente vai contar a história, que pode ser até assim, recalculei a rota, né? Recalculando a rota. Olha, beijinho, sou aqui, estou aqui, Maria. Aí eu vou ler como escreveu aqui, por o óculos, né? Oh. Olha, essa pessoa, eu sou bem boca aberta, né? Daqui a pouco eu falo o nome. Aí tem que cortar. Ele escreveu, ele ou ela, né? Quando decidi migrar para a Itália, estava convencido de que apenas é homem, então, apenas coragem e disposição seriam suficientes para recomeçar minha vida. Passei longas noites mergulhado em pesquisas sobre regiões, cidades e oportunidades. Ao fim de uma intensa busca, escolhi Piemonte, mais especificamente uma cidadezinha chamada Cournet. Cournet, não conheço essa cidade lá, não. As paisagens dessa região me encantaram, montanhas nevadas, vilarejos tranquilos e um ar de serenidade, que prometia paz após anos de correria. Então, né, mãe, essa pessoa se organizou, pesquisou, né? Mas eu costumo falar que, às vezes, quando a gente está imigrando, a gente não escolhe a cidade entre aspas, né? Porque geralmente a gente vai para um lugar que pode pagar menos, igual foi para Corne, é uma cidade que não fica tão perto da capital Turino ou Cuneo, né? Aí ele fala: ao assistir vídeos sobre Turim, a capital, meu coração batia acelerado, com a expectativa de viver lá. Entretanto, ao chegar, percebi que a realidade era bem diferente do que eu havia imaginado. Cornet, apesar de seu charme inegável escondido no pé da montanha, trazia consigo um silêncio que pesava. As oportunidades de trabalho eram raras, o transporte desafiador e o custo de vida maior do que eu esperava. Enquanto observava o sol nascer entre os picos, questionava-me todos os dias sobre a escolha que fiz. E ainda estou me perguntando. É médio porte ou grande, pequeno, como que é? Não, Cornet é pequena. Eu acredito que é uma cidade de mais ou menos de 9 mil habitantes. Eu não, nem vi, porque essa cidade eu não conheço. Pode ser que a senhora conheça, né, mãe? Porque Pode a ser que mama sim. andava muito ali, muito em Piemonte. Então, eu vou dar o meu parecer, né? Cidades que nós já falamos, né? Cidade pequena, você pode ir ao encontro dela ou ela vem ao encontro de você, mas dentro de cada necessidade, né? Da necessidade da pessoa. O que é que você quer numa cidade pequena? Ser tranquilo, o trabalho está ali, você não vai se locomover tanto. Então, tem vários pontos para morar em cidade pequena. Aí E há necessidade de ter um transporte próprio. exatamente. Que nem nós, né, morávamos em Vinhoto, cidade pequena, com 3 mil, né, Era uma era uma fração. fração, era muito pequena. Então, tudo que a gente tinha que fazer tinha que sair dali de dentro, porque não tinha. Tudo, Tudo, gente, tudo. tudo. Era supermercado, farmácia, Academia, academia, então a gente precisava sempre, médico, era de carro, né? sempre com carro. Tinha o ônibus, que a gente até tem um vídeo aqui, que passava lá na avenida, mas aí você tem que se organizar com o horário do ônibus.
E quando salta essa corrida, aí você fica à mercê. Eu acredito também, Valmeire, para os jovens, né, que estão buscando campo de trabalho, meio de trabalho, já fazendo faculdade, uma cidade assim já não é tão vantajoso, né, porque não tem boa locomoção, né? Porque o tempo que se perde também dentro do transporte, Exatamente. né? Exemplo, você vai estudar e você vai morar em Cornet, ou você vai para, vamos pôr uma cidade mais perto de Torino, mesmo até Pinerolo, que tem um trem direto, né? Que em cerca de 45, 50 minutos. Uhum. Você vai gastar mais do que esse tempo. Tendo em conta que você chega na cidade, aí você pega um ônibus, vai até como que fala, as estações para pegar o trem. Então, e fora que a oportunidade de trabalho, a não ser que se encontra uma fábrica perto, como a Irasca, por exemplo, que é uma cidade pequena e tem uma fábrica perto, mas não, as contratações não são tão grandes como as pessoas imaginam, porque infelizmente é uma região que a gente já falou aqui, né, que as crises que ela passa. Aí ele, depois de algumas semanas de incertezas, energias esgotadas, tempo perdido e dinheiro escasso, decidi mudar de direção, literalmente, com um pouco que restava das minhas economias e uma vontade renovada de recomeçar, partir rumo a Vêneto, em busca de um novo emprego e uma nova chance. O início dessa nova fase foi duro. Sacrifícios, noites mal dormidas e dúvidas constantes que me acompanham. Mas lentamente uma nova pessoa começava a surgir com mais esperança sobre a imigração. Recalcular a rota, né? Quando se dá tempo de recalcular, porque muitas vezes a gente tende a persistir, porque a gente estava falando, né, mãe? Dinheiro investido é um dos problemas, né? Quando a gente vai migrar, a gente investe no dinheiro para alugar uma casa, porque ele alugou, tem a caução. Só que depois a gente escreveu para essa pessoa de novo, e aí essa pessoa disse que ela conseguiu, nesse tempo, passar para frente a casa para uma outra pessoa. Então, assim, ainda bem, porque senão fica com o dinheiro preso, e aí realmente vai ficando mais sem esperança, né, de uma nova vida. E aí a situação econômica vai ficando escassa. Fica né? difícil, porque quando a pessoa vem para trabalhar, dependendo do trabalho, né? Geralmente, essa pessoa se organizou, ela vem com os meses, né, contato. Não, eu vou estar podendo gastar X e 6 meses eu sobreviveria sem um salário. Mas aí vai passando um mês, porque tem que, a gente aqui, o tempo não é aquele tempo do Brasil. Então, assim, para você declarar uma residência, eles têm até 45 dias. Aí o visto ele passa, você não tá. Aí ele vai repassar. Então demora. Então, para tudo isso depois, porque você precisa-se de uma residência para ter um currículo, né, mãe? Um trabalho. Ah, sim. Aí ele falou: hoje, ao compartilhar minha experiência, sinto a necessidade de alertar aqueles que buscam uma vida nova. É fundamental escolher lugares próximos às grandes indústrias. Cada vídeo que assisto, cada testemunho que leio, me motiva a seguir em frente. Agora, finalmente, consegui encontrar um trabalho que me permite pagar minhas contas. Continuo morando em um quarto. Dessa vez, essa pessoa mudou para um quarto porque como já havia tido esta experiência, né, de ter alugado um lugar, então resolveu ir de cautela, mas mantendo a esperança de que em breve encontrarei o meu lugar, uma kitnet. Com muito esforço fiz amigos e comecei a perceber que a Itália podia sim se tornar um lar. Minha jornada não está sendo fácil, mas foi em meio a quedas e recomeços que aprendi o verdadeiro significado do que é recomeçar uma vida fora. Ah, sim. Cada desafio enfrentado moldou minha história, está moldando, né? E está me fazendo valorizar ainda mais as pequenas vitórias.
Um grande abraço a todos que também estão nesta luta. Juntos somos mais fortes. É sim. Muito obrigada, primeiro, né, por enviar a tua história, a tua experiência, e ainda bem que você recalculou a rota e conseguiu encontrar um trabalho que tanto queria. Espero também que em breve também você esteja na sua profissão. Quando a gente muda, né, mama, de vida, principalmente quando a gente vai para tão longe, igual aqui na Itália, a gente muda mesmo. A gente começa a ser um bebezinho que começa a engatinhar, a falar, depois a gente começa a caminhar sozinho, a gente vai, tem os tombos, né? Levanta. Nós aqui não temos mais o testemunho de recém-chegados, né? Como muitos aqui que nos assistem, ou pessoas que vivem só no Brasil também, são recém-chegados, mas a gente sabe quanto requer da gente esforço, energia, constância, acreditar, esperança, porque realmente não é no nosso tempo, né? Não. Além da mudança física, né? Porque você sai do seu país, e até mesmo dentro do seu próprio país, né, para ir para um outro estado, realmente você tem razão, até que a gente se coloca em toda a situação, né? Adaptação, trabalho, e acostumar com a nova vida daquele lugar. Então, é uma luta, é uma coisa que a gente realmente tem que querer, né? É verdade. E a gente, recentemente, a gente tem vários vídeos aqui, nós nos mudamos de novo, né, mama? Sim. Então, a gente veio, praticamente quantos quilômetros? 150 quilômetros de Torino, aqui a Milão. E para a gente também não foi fácil, né? É possível, sim, mas fácil, eu tenho medo, eu já falei, essa palavra fácil, ela não existe, ela existe, assim, um esforço que a gente coloca. É claro que a gente não vai viver sempre nos desafiando, mas a gente aqui, eu e a mama, temos um vídeo que nós ficamos na BNB. Aí veio um calor de junho que a gente não esperava, por mais que nós estávamos numa casa com ar-condicionado, era muito quente, só Muito que a gente quente. tinha que seguir a obra, né? Oh. A obra seguida, a gente não contou, mas no outro vídeo a gente vai falar sobre como a gente mudou, porque a gente não mudou com os móveis, tudo, a gente mudou com as caixas, né, mama? Com as caixas. Então, assim, a gente teve também os nossos desafios. E geralmente, às vezes, eu não sei, mas passou pela cabeça da senhora de falar assim: nossa, por que eu vou enfrentar outra mudança? Não. 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 Isso é muito bom, né, mama? Não. Eu já sabia, porque a minha mãe a Não mama posso é não, bem meu. decidida e ela é uma pessoa que recomeça, até se fosse para recomeçar de novo, né, mama? Ou não tem nenhum problema com isso, não. A gente tem que saber o que quer e onde vai chegar, né? Isso. E quando é possível recalcular a rota, por mais que a gente pensa, nossa, eu perdi tempo, né? Porque é essa pessoa que escreve, inclusive a gente está mantendo contato lá pelo Instagram, e a gente está vendo quais as conquistas, e a gente está muito feliz que mais uma semana conseguiu superar algumas outras questões. Também a pessoa não quer dizer tanto aqui, ele ou ela, né? Aí depois a gente sabe que é ele, para que não seja identificado, porque muitas coisas que essa pessoa passa, ela também nem fala para a família, para não preocupar. Mas eu tenho certeza que quando a gente busca algo, a gente pode ter esse algo quando a gente persiste. Claro que a gente não vai ir contra a natureza. A gente já está 2 anos lutando, e se algo não aparece, então a gente tem que mudar. Mas quando a gente persiste, e realmente eu falo, né? Tem regiões que
fica mais difícil. A gente já falou sobre isso, a Mama falou no início do vídeo, que às vezes fica mais difícil, para ainda mais para recém-chegado, que precisa ter uma renda dentro da Itália. Agora, quem já vem com renda, né, gente, pode morar na fazenda, pode morar numa cidade, aí é outra coisa. Apesar que eu sou da cidade, né, Mama? É. Mais alguma coisa? Não, eu acrescentei o que tinha que acrescentar e é sempre assim. E tenho uma amiga, é uma conhecida minha, mas é amiga da minha amiga, né? Aí ela já quer vir e já comprar a casa no lugar que ela já for, tudo, né? É bom que ela conheça, né, a região, pesquisa bem, ela quer ir lá para o sul. Porque às vezes compra casa, gasta todo aquele dinheiro e depois vai pôr em venda, então tem a perca do dinheiro nessa transação. Então é melhor que alugue um lugar, pesquise, pode ser que não é um lugar que você goste, e comprar casa logo, logo de primeira, né? Aí eu já desconselharia também, porque o custo de comprar uma casa e fazer um ato, pagar como que fala, o corretor, que mais? Tem outros custos. É um custo fica muito dinheiro. Muito dinheiro. Uns 10 mil euros. Aí quando vê, fala, ai, não estou gostando, não era aqui que eu queria. Venha alugar algo e vai exatamente. vendo você, porque geralmente eu posso falar assim, olha, eu gosto de Turim, eu gosto de Milão, mas quando a pessoa aparece aqui, ela não vai gostar. Às vezes, andando em outro lugar, ela gostou mais desse lugar, às vezes a oportunidade também aconteceu neste outro lugar, então, por isso que fica difícil aconselhar um lugar, mas vá onde tenha quem precisa da renda, onde tenha oportunidades. Onde tem oportunidade, exatamente. Infelizmente, Piemonte não toda Piemonte, mas tem lugares em Piemonte que não que muitas fábricas se perderam, então vive uma crise ainda. Então, tem muita gente que vive em cassa integrazione, que é um tipo de afastamento remunerado. Então, tem isso ainda, só que recalcula e seja aberto. É isso aí. Obrigada, pessoal. Obrigada, Beijo. gente. Beijo. À próxima. À próxima.